da nossa tradição, que não é da nossa tradição, de inexistência absoluta de foro prerrogativo de função. Como há o foro, a interpretação mais congruente com esse instituto é a vigente. Portanto, o Supremo, assim como nós temos feito com ex-parlamentares, ex-senadores, ex-deputados federais, e ilegítima seria uma viragem jurisprudencial para este caso. Seria um absurdo, porque o Supremo vem julgando de uma forma, em dezenas de casos, e nesse decide de modo diferente. E, portanto, eu mantenho a jurisprudência, repito, firmada não neste caso ou não para este caso, e sim, e sendo aplicada para ex-deputados, ex-senadores e assim sucessivamente. A jurisprudência é igual para todos. Do mesmo forma em relação ao órgão fracionário. O órgão fracionário detém legitimidade tanto quanto o plenário, inclusive porque quem assenta a legitimidade e a competência pré-constituída do órgão fracionário é o plenário. Isto em todos os órgãos de poder, inclusive nas casas parlamentares, em que há competências terminativas das comissões, exatamente porque detém a legitimidade outorgada pelo regimento. E tenho muita tranquilidade de afastar essa preliminar, porque quando houve a mudança regimental, eu aqui não estava. E com a ressalva, sempre friso, do eminente ministro Fux, todos aprovaram esta mudança. Eu não estava aqui. E lembro, se algum dos ilustres integrantes da segunda turma, antes da minha posse, tivesse pedido acesso à primeira, eu também não estaria aqui. Portanto, não há nenhuma nota, nenhuma mácula em relação a essa mudança regimental. E volta ao mesmo raciocínio. Haveria nódoa se a norma regimental não fosse aplicada para esse caso. Isto sim que seria estranho, já que outras centenas de pessoas foram julgadas e têm sido julgadas, tanto na primeira como na segunda turma, na vigência dessa norma regimental. E, portanto, não há razão para essa preliminar sobre incompetência. Aí o ministro Flávio Dino falando exatamente do tema da divergência do ministro Luiz Fux, deixando claro esse posicionamento e relacionando com outras votações já feitas pelas turmas em situações não parecidas com o teor e a gravidade do julgamento, mas com o uso do regimento, né, Zaidan? Sim, e há um outro ponto que o Fux também questionou, eu havia até me esquecido aquela hora, que é entender, ele não disse que é algo líquido e certo para ele, mas algo a ser discutido. Se tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, se não deve haver a sobreposição de um deles e, portanto, uma única pena, e não a soma de duas penas, uma para cada crime. E o Alexandre de Moraes, inclusive, foi isso que eu me esqueci aquela hora de dizer, Ronald, ele fez questão de esclarecer a diferença, dizendo, inclusive, que um governo legitimamente eleito, está no poder, com toda legitimidade, pode, de repente, atentar contra o Estado de Direito. Um golpe de Estado, não. Né? Já vimos, é verdade, o golpe dado por quem está no poder, como aconteceu com Getúlio em 1937. Foi um golpe das Forças Armadas com o Getúlio. Mas, normalmente, o golpe de Estado é para derrubar o governo que ali está e implantar um governo de exceção, um regime de exceção. E o Estado de Direito ele pode ser abolido até por um governo legítimo. Né? E o Flávio Dino diz que concorda com essa tese do Moraes. E ele falou também, Ronald, em certo momento, eu não vi exatamente o contexto, só vi a manchete dessa fala, que esses crimes, essas tipificações não são suscetíveis de aplicação de anistia.
Ou seja, as penas aplicadas para esses crimes, essas penas não podem ser removidas por anistia. Então, o Flávio Dino sai do tema do julgamento em si, né? Mas já passa um recado. Não sei se já previamente ele e o relator, Alexandre de Moraes, já combinaram de dar esse recado. 4